tema de hoje é esse, a nossa preparação para cultivar a paz num ambiente cheio de oportunidades de violência. E isso é algo fundamental. Meu nome é Rodrigo Vidal, sou psicólogo, advogado, defensor dos animais e hoje quero compartilhar com você essa reflexão. Te convido a se inscrever no canal, compartilhar com pessoas que precisam refletir acerca desses assuntos. E a primeira ideia que nós temos que entender é que quando duas pessoas brigam, quando tem um atrito, uma briga entre duas pessoas, nós, inclusive elas, não sabem como nem quando essa briga vai terminar. Começar, pronto. Mas e como vai terminar? De que forma? Quando? A gente sabe isso? Não, a gente não faz a menor ideia. Muitas vezes, no calor da emoção, a pessoa está com aquela raiva, aquele sentimento pesado, etc. Então ela entra de cabeça na discussão, no bate-boca, o que foi, né? E daqui a pouco a coisa vai escalando e ninguém sabe como vai terminar. Ninguém. Só Deus. Por isso, assumindo essa nossa ignorância, que nós não sabemos como vai terminar aquela briga, que a gente fica mais prudente, muito mais prudente, e evita entrar em qualquer situação. Muitas vezes na vida, o mais sábio é agir com esse discernimento. Vou contar 2 casos reais, né, que falam de como é que a escalada da violência, que como que ninguém sabe como vai terminar, ocorre. Uma situação comum, um sujeito andando na rua, mal intencionado, dirigindo agressivamente o seu carro e tinha no banco do passageiro uma arma. Aí, sempre que alguém entrava em discussão com ele no trânsito, ele chamava a pessoa para sair do carro e botava a mão no revólver aqui no banco, doido para a pessoa sair para atirar na pessoa. Ou seja, uma discussão de trânsito que poderia facilmente escalar para uma morte. Perder a vida por causa de uma discussão de trânsito, vale a pena? Não. Nós não sabemos com quem nós estamos entrando em atrito. Nós não temos a menor ideia quem é aquela pessoa, o mal que ela é capaz de fazer, qual é o nível, né, de energia negativa que ela está ali dentro. A gente não tem ideia. Um outro exemplo real, um campeão de jiu-jitsu aqui no Brasil, infelizmente sofreu uma tragédia, foi covardemente assassinado. Uma pessoa brilhante, um grande atleta, teve um atrito com um cidadão, só que esse cidadão era o quê? Um psicopata, vingativo, no último grau. Aí depois que eles tiveram o atrito e ele se deu mal, o que ele fez? Ele planejou uma vingança. Ficou sabendo que esse campeão de jiu-jitsu estava numa festa, foi lá, um lugar escuro, fechado, e deu 2 tiros na cabeça do campeão, o matando. Eu fico lhe perguntando, sabe, eu quero ouvir sua resposta. Por que Jesus Cristo, nosso divino Salvador, falou tanto no perdão? Por que Jesus insistiu tanto nessa lição do perdão? Sabe por quê? Porque a maioria de nós ainda somos vingativos. A maioria absoluta das pessoas na Terra ainda tem o impulso de guardar rancor, guardar mágoa e se vingar. Por isso que Jesus insiste tanto na lição do perdão, porque ele sabe que a nossa natureza ainda é atrasada, primitiva nessa questão. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, que até uma suposta vitória numa briga pode no futuro gerar a nossa morte. Porque aquela pessoa que nós derrotamos naquele atrito pode guardar mágoa, rancor e fazer um planejamento para nos pegar no futuro. Tem pessoas que já arrumaram briga na vida e não são capazes mais de sentar num bar com as costas para a rua, porque tem medo de chegar algum inimigo ali e lhe alvejar, fazer alguma maldade com ele. Por isso que nós temos que sopesar as circunstâncias na vida, com muita ponderação, com muita calma, porque a gente não sabe como nem quando a briga vai terminar. Ninguém sabe. É muito mais barato, às vezes, deixar para lá, né? Falar, não, você tá certo, valeu, vida que segue. Até pedir desculpas mesmo estando certo e voltar vivo, feliz, com saúde para casa. Nem toda briga merece. Então, Rodrigo, você está ensinando a gente a agir com covardia? Não, agir com prudência. A violência é necessária sim, mas só como último dos recursos. Só nesse limite do limite que nós devemos usar a violência. E para isso, nós temos que estar preparados. Eu recomendo a todas as pessoas que cuidem da saúde, pratiquem uma arte marcial, seja mulheres, homens, crianças, adolescentes, adultos, pratiquem uma arte marcial. Existem dezenas de modalidades para a pessoa aprender a se defender, trabalhar a defesa pessoal,
porque se tiver que usar um dia, numa situação de vida ou morte, uma situação limite, ela tem que saber usar. E a segunda forma de se preparar para essas situações é a você ter uma arma de fogo. Ah, mas Rodrigo, no Brasil não pode ter arma de fogo. Realmente, não podemos. Em 2005, foi feito um referendo aqui no Brasil e, na nossa democracia relativa, os políticos da época votaram contra a decisão do povo. A pergunta no referendo, que é tipo uma eleição popular, para entender o que o povo está pensando, qual o desejo do povo em relação àquele assunto, era: você é contra a proibição do armamento? Você é contra a proibição de armas de fogo no Brasil? 64% das pessoas falaram que não, que queriam ter acesso ao armamento, porque em toda democracia verdadeira, civilizada, o cidadão sabe que a arma de fogo é a única forma de igualar todo mundo. Seja um campeão de UFC, pega um campeão de UFC, um cara que é a mistura de Marco Ruas, Rickson Gracie, John Jones, Emelianenko, Fedor, os 4 em 1. Perante um cidadão comum armado, eles estão em iguais condições. A arma iguala. A senhorazinha que está ali numa cadeira de rodas, ela tem todas as condições de se defender com a arma contra um agressor. Então, é assim, só mesmo políticos que querem implantar no Brasil, em qualquer lugar, uma ditadura para dominar o povo, escravizar o povo, impor goela abaixo aquele regime, é que são contra o armamento da sociedade. Um cidadão de bem que tem condições psicológicas atestadas em um processo psicológico, preparação técnica para usar o armamento, não vai atirar sem ter um preparo, dominando, estudando aquilo, e que não tem ficha criminal, pessoa do bem, por que ela não pode se defender? Por quê? É a função do Estado, da polícia. Tá, mas tem polícia lá no interior? Tem cidades, no Brasil que não tem nem viatura policial. E você mora lá na zona rural, ou você mora afastado num lugar na cidade. Como é que você vai se defender se entrar alguém na sua casa ameaçando sua esposa, suas filhas? Como é que você vai fazer? Então é um atraso, uma barbaridade o que fizeram no Brasil. E eu torço para que a gente reconquiste esse direito, de que a pessoa, demonstrando que ela tem condições psicológicas, fazendo um curso preparatório técnico e não tendo ficha criminal, ela possa sim ter o porte de arma em casa e a posse, se for o caso, para andar na rua, se for o caso, em determinadas circunstâncias. Isso é um direito típico das verdadeiras democracias. Eu nunca voto, e te recomendo a isso, nunca vote em quem é contra o armamento do cidadão de bem. Nunca. Essas pessoas querem te tornar escravo, querem impor uma ditadura e quer que você fique ali dependente, quietinho, caladinho. Porque o cidadão desarmado, o que ele pode fazer? Nada, Então entendam-se isso. Voltando à preparação, ter saúde física e aprender a defesa pessoal, uma arte marcial. E lutar para a gente reconquistar aqui no Brasil o direito do cidadão de bem a ter acesso ao porte e à posse de armas. Porque os bandidos são todos armados. A violência no Brasil só explode. Esse estatuto do desarmamento só piorou a nossa violência, só piorou. Mas a gente que somos do bem, nós não podemos ter. É complicado, É o que eu chamo assim de uma tremenda hipocrisia. O que esses políticos fazem, porque todos eles andam com guarda-costas, armados até os dentes. Os artistas da Rouanet também andam com guarda-costas, armados até os dentes, mas se juntam, como estão se beneficiando por um sistema de dominação e exploração do povo brasileiro, para falar, não, o povo tem que ficar desarmado. Eu estou armado, cercado de segurança, mas o povo que se lasque. Então acorda, gente, acorda. Nós precisamos, sim, ter uma segurança pública eficiente, veloz, rápida, contundente, mas ninguém pode tirar de nós o que Deus nos deu. Deus nos deu o direito à legítima defesa. Nós temos o direito de nos defender, tanto é que o direito brasileiro reconhece isso. A legítima defesa própria ou de terceiro, que a gente pode usar a violência com os meios necessários e moderados para intervir numa situação de violência contra nós mesmos ou contra terceiros. Só que isso ainda nós perdemos, Perdemos isso e temos que reconquistar. Tá aí o meu recado nesse sentido. Outra pergunta que a gente precisa falar dentro dessa questão da violência. Quais são os valores que você tem na sua vida que nenhum dinheiro pode comprar? Nenhum. É a sua família, é as pessoas que te amam, são as pessoas que precisam de você na vida delas, são aquelas situações que você sabe que você é necessário. Pois bem, lembre-se desses valores, lembre o rosto da pessoa que você ama, que precisa de você na hora de uma discussão. Porque a raiva costuma cegar.
Mas se você lembra dessas pessoas que têm amor, a força do amor vem e te guarda da ameaça da raiva, porque a raiva cega mexe com instintos muito primitivos dentro de nós e daqui a pouco a pessoa está ali, fazendo besteira, está ali no envolvimento, naquela briga, naquela situação de grande risco para ela, para o outro, para todo mundo e que ela não sabe como vai terminar, como eu já disse. Então lembre-se sempre dessas pessoas, dessa força, desse amor que te guarda de entrar em confusões. Deixa para lá, tá com pressa no trânsito? Pode ir. Falou tal coisa? Entra aqui, sai aqui, não tô nem ouvindo. Quero seguir minha vida em paz. Eu quero voltar à noite vivo, seguro, para minha família. É isso que nós temos que ter muito claro e forte no nosso coração para a gente não se envolver com essas ciladas da vida, que podem acontecer com todo mundo, né? E agir assim não é covardia, volto a dizer, é sabedoria. Jesus falou, sejam mansos e humildes de coração. Sejam mansos e humildes de coração. Mansidão é isso, é não querer treta, não querer briga, não querer confusão desnecessária. Só se for inevitável, aí sim, esteja preparado para essas circunstâncias. E nesse processo, gente, tem uma situação que a gente não pode deixar de falar. Foi um caso real que eu testemunhei também, infelizmente. Fiquei sabendo do caso que me relataram quando eu fui professor. Existia um casal de namorados que estavam andando na calçada de uma rua. Aí passaram na frente de um bar, um sábado à tarde, onde tinha só homem, bebendo cerveja, bebendo cachaça, aquele tanto de homem. E passou o casal, a namorada bonitinha com o seu namorado. Aí, numa das mesas, um dos homens, alcoolizados inclusive, falou uma coisa para a namoradinha que estava passando. O namorado e ela continuaram andando, mas ela, quando ouviu aquilo, ela começou a cobrar do namorado uma atitude. Você vai deixar por isso? Você não vai fazer nada, não? Ele falou que eu sou isso, que achou isso de mim e tal. Ela parou ali a uns 5 metros de distância e começou a cobrar a atitude do namorado. O namorado, né, mesmo sabendo que tinham 5 homens numa mesa, ele foi lá e falou umas coisas pro cara. O cara levantou junto com os 4 que estavam lá e deram uma tremenda surra nesse namorado. Tremenda surra. Tanto é que ele perdeu dentes na boca, foi parar no hospital, teve concussão cerebral. Eles entraram no carro e foram embora. Não eram daquela região daqui do bairro, ninguém nunca mais soube quem são. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: essa namorada agiu com sabedoria, incentivando, cobrando do namorado ele ir lá tirar satisfação com 5 marmanjos numa mesa? Ela agiu com sabedoria? Não, claro que não. Meu amor, vamos para casa, deixa disso, eu sou só sua, é isso que importa. Mas ela, não se sabe por quê, falou isso para ele, vai lá, não deixa ficar barato assim não. Gente, a mulher sábia, ela poupa o seu companheiro, o seu marido, o seu namorado, o seu amor de brigas e confusões. Só aquelas que forem inevitáveis. O ser humano não pode ser tão orgulhoso, vaidoso, achar que ninguém pode olhar feio, falar rude, fazer isso, porque senão vai brigar em cada esquina. Você não volta vivo para casa se você sair com um ego muito grande, você vai entrar em atrito com muita gente todo dia. E não volta para casa se continuar assim, não volta. Não se esqueçam daquela teoria da indigestão e do vômito. São palavras fortes, mas que são muito reais. A gente só dá o que a gente tem dentro de nós. Tem pessoas que elas estão assim, indigestas, com tanta emoção ruim dentro delas. Elas têm tanto ódio, tanta frustração, tanta revolta, tanta negatividade dentro delas, que elas estão assim, sabe, o inferno está dentro delas. E elas precisam só de um pequeno motivo para querer vomitar aquilo, tudo de ruim que elas têm dentro delas, em cima de alguém. Vomitar, literalmente, com atitudes, com palavras, com violência. Então, o que aconteceu? Esses que espancaram esse cidadão estavam cheios de energia negativa, de desrespeito, de ódio, de inveja, de coisas ruins. E só precisaram de um movimentozinho dele para poder descarregar tudo num desconhecido, covardemente. E quem é a primeira errada nessa história é a namorada que parou e cobrou dele tomar uma atitude. Ela deveria ter tido discernimento, a visão, falou, não, vamos para casa, vamos embora. Isso aí é lixo da sociedade, lixo, não vamos perder nosso tempo, a nossa energia lidando com essas pessoas que não agregam, que não acrescentam nada, deixa para lá. Eu sei que você é homem, eu sei que você me ama e eu quero te poupar desse tipo de atrito, né? Ela não teve essa sabedoria que a gente tem que ter. Quando a gente ama uma pessoa, a gente afasta ela dos atritos, afasta ela das tretas, das brigas. A gente apaga aquele incêndio onde ela está envolvida. Ela fez o contrário, ela empurrou o namorado para o meio do fogo. E depois, não é de surpreender também, passou pouco tempo, terminou com ele. Terminou.
Não era um rapaz rico, perdeu o dente na boca, demorou um tempo para poder ter condições de colocar um implante dentário, etc. Ela terminou com ele. Essa é uma lição de vida que a mulher sábia, aquela que edifica o seu lar, ela afasta o seu companheiro, o seu amor, o seu marido de brigas. Ela o poupa dessas situações, ela o aconselha, né? Isso é importante a gente ter isso muito, muito claro na nossa vida, sempre. Não podemos deixar essa energia tomar conta das situações. A emoção quente cega, a pessoa fica irracional. Nesse sentido, um hábito de vida que eu tenho, eu quero compartilhar com vocês para que vocês também pratiquem. Quando acordar todo dia de manhã, faça uma oração a Deus pedindo para ter paciência, sabedoria, para ver e evitar situações de briga. Porque as situações de briga ocorrem toda hora à nossa volta. Dentro de casa, fora de casa, com estranhos, no trabalho, no clube, na rua, qualquer lugar. Se você estiver atento, você vê que aquela situação tem um potencial de escalar e virar uma coisa mais tensa e virar uma briga. Então o que a gente tem que orar pedindo a Deus? Deus, me dê paciência, sabedoria para ver e evitar, contornar, deixar para lá, seja no trânsito. No trânsito é tão comum perder a cabeça, a maioria das pessoas perde, né? Então não, seja diferente, porque a maior riqueza que você pode ter é ter a paz dentro de você. E essa paz vem quando você é manso e humilde de coração, pois uma pessoa que é agressiva, que gosta de treta, de briga e arrogante, ela não vai ter paz nunca na vida dela. E normalmente vai colocar sempre a culpa nos outros. Porque fulano me provocou, fulano é um folgado, etc. Gente, a gente não tem que aguentar nada calado, a gente tem que falar e se manifestar. Tem uma parábola muito interessante que conta que existia numa região muito distante uma cobra perigosíssima. Ela vivia mordendo as pessoas e era uma cobra extremamente perigosa, a população vivia com muito medo dela. Aí naquela região, certa vez passou por ali um ancião muito sábio, cheio de luz, de amor. Aquela população chegou e falou: ancião, olha, naquela gruta ali mora uma cobra e ela sai e persegue as pessoas e morde. É uma situação de muito sofrimento aqui na nossa aldeia. O senhor pode convencê-la a não fazer mais isso? Ele falou: posso. E foi lá em direção à cobra. Entrou lá dentro da caverna, olhou nos olhos dela, mentalizou a vibração do pensamento telepático, falou uma telepatia, que é uma coisa real, e disse para ela: olha, eu quero te pedir para você não morder mais as pessoas da aldeia. Aí a cobra sentiu tanto amor nele e falou: tá, não vou mais morder ninguém da aldeia. Era a minha diversão, eu nasci assim, mas eu não vou mais morder ninguém da aldeia. Aí ele foi, se agradeceu, se retirou. O que aconteceu? Os jovens, as pessoas da aldeia logo descobriram, quando passavam perto da cobra, que ela não corria mais atrás, ela não queria mais atacá-los, ela não fazia nenhum gesto para poder intimidá-los e correr atrás. Aí, né, o ser humano, o que eu falei lá na mensagem de Jesus? O ser humano é bonzinho, bom de perdão ou ainda está aprendendo a perdoar? O ser humano ainda está aprendendo a perdoar. A maioria das pessoas são o quê? Vingativas. É real, é fato. Assuma isso, porque você se liberta desse impulso de vingança quando você assume. Aí você vai trabalhar mesmo a aprendizagem do perdão. Então essas pessoas da aldeia, elas viram que a cobra não estava mais picando ninguém, ameaçando ninguém, correndo atrás de ninguém, né? E começaram a jogar pedra na cobra, a bater nela, a maltratá-la, etc., movidas pela vingança. Passou algum tempo, esse senhor, esse ancião, voltou ali naquela região. Quando está passando perto da caverna, escutou uma voz chamando: ancião, na telepatia, venha cá. Quando ele chegou, ele olhou para a cobra e viu a cobra toda machucada. Ele falou: o que fizeram com você, minha irmã? Falei: olha, você falou para mim não morder mais as pessoas, você me colocou numa cilada, porque todo dia eles vêm aqui à tarde para jogar pedra em mim, para me machucar, eu tenho que sair fugindo, escorrendo. Aí ele parou, olhou para ela e disse: olha, eu falei para você não morder mais eles. Eu não falei para você deixar de mostrar os dentes. Entendeu a lição? Falei para você não morder, mas tinha que mostrar os dentes. O ser humano tem que sentir que nós temos café no bule, que nós temos potencial de autodefesa, que nós temos dignidade, que nós temos uma força dentro de nós. Porque senão ele folga. O ser humano tem uma natureza a folgar. Então é preciso sim ser educado, ser pacífico, ser respeitoso,
Agir sempre com tolerância, generosidade e gentileza com o outro, mas sabendo que se a gente for bonzinho demais, o bonzinho está errado, você tem que ser bom. Se for muito frouxo, o outro vai folgar. Então, eventualmente, nós temos que saber mostrar os dentes. Sim, colocar limite para o outro faz parte da cultura da paz, faz parte da cultura da paz social e dentro de nós, para não sermos oprimidos. Por tudo isso que a gente está falando, você entende, né? Que a gente tem que cultivar a reflexão, a meditação em todos esses fatores, para que a nossa vida seja cada vez mais limpa de violência. Se acontecer, que a gente esteja preparado, mas que a gente saiba evitar. Como eu disse, até pedir desculpas, estando certo. Não, você me desculpa, você que está certo, pode ir. Ah, você é um frouxo? Não, eu sou uma pessoa que quer voltar vivo para casa. Eu não sei se eu fizer alguma coisa com essa pessoa, se ele tem um irmão, um primo, que vai tomar as dores dele e me dar um tiro pelas costas. Pode acontecer isso? Pode. Infelizmente pode. A gente não sabe, né? O nível de complexidade das relações sociais é muito precário, muito complicado. Então a gente tem que agir com prudência. Prudência é uma grande virtude. E o nosso maior tesouro são as pessoas que nos amam, que a gente ama, que querem nos ver bem, que precisam da gente. Então vamos voltar para essas pessoas vivos, em paz e conscientes de tudo isso. A importância de evitar situações de violência, de evitar brigas, de ter preparo espiritual, por isso a importância da oração ao acordar, pedir paciência, pedir sabedoria para viver em paz aquele dia. Que a paz é a base. Para tudo isso a gente tem que ter paz. Você que ficou comigo até agora, quero lhe agradecer e sugiro que você encaminhe esse vídeo para pessoas que estão nascendo para essa consciência da paz, que precisam desenvolver um trânsito na vida, uma forma de lidar com o próximo com mais paz, com mais equilíbrio, respeitando e se fazendo respeitar, porque aí tudo tende a fluir melhor na nossa vida em sociedade. Um grande abraço.